Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro do ano do Senhor, de 2023. E o texto do Evangelho para esse dia é de Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele até as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Vou repetir o que eu tenho dito nas outras parábolas. A parábola é um gênero literário que não se preocupa com a lógica da descrição, nem com a conexão entre os diversos elementos que compõem a história. Uma parábola visa transmitir uma única mensagem. Tenhamos isso sempre presente. A razão pela qual Jesus conta a parábola do rei é bastante próxima da parábola dos talentos, em que também um homem partiu para o estrangeiro e confiou os seus bens aos seus servos até a sua volta. Antes da parábola, o narrador introduz a motivação. A multidão que acompanhava Jesus com entusiasmo pensava que o reino de Deus iria se manifestar imediatamente. A parábola evoca o mistério pascal de Jesus Cristo e a parousia do Filho do Homem. Com essa imagem, viaja para o estrangeiro para ser coroado rei e volta. Noutra ocasião,
Nós já afirmamos que um dos traços característicos do Evangelho segundo São Lucas é corrigir a ideia de que a segunda vinda do Cristo seria iminente. É o que se chama, por outro lado, o atraso da parousia, que é um recurso para poder afirmar o espaço na história oferecido para o nosso testemunho. Entre a partida do homem que ia ser coroado rei, não é? E que viajou para o estrangeiro, e a sua volta, há da parte dos servos todo um trabalho a ser feito. Esse trabalho é o nosso testemunho. Esse trabalho é a administração dos bens do rei. Para o leitor, fica claro, se não fica, eu digo agora, que o rei é Jesus Cristo. Todo o acento da parábola, no entanto, é posto no servo que guardou o dinheiro do rei num lenço, sem fazê-lo render, ao contrário do que fizeram todos os outros. O medo o paralisou, impediu o seu esforço de fazer render o dinheiro. O medo petrificou a sua criatividade e serviu de desculpa para a sua inércia e comodismo. De onde vem o medo desse servo mau? Do espírito servil, da mentalidade de escravo, da qual é preciso se libertar para poder produzir fruto e realizar a missão recebida do Senhor. Para sair do comodismo, da apatia, da inércia, é preciso se libertar do fatalismo, se libertar do medo, do pessimismo paralisante. Nós poderíamos nos perguntar: quais são os dons? Ou, se quiserem, quais são os bens recebidos do Senhor que é preciso fazer render? O texto não nos diz, mas o maior dentre os bens recebidos do Senhor é o amor. Na última ceia com seus discípulos, Jesus disse: eu vos dou um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Esse é o fruto abundante a ser multiplicado, o do amor. Para isso, é necessário o empenho de estar profundamente unido ao Senhor e viver do seu Espírito. O próprio Jesus, na longa parábola do capítulo 15 do Evangelho segundo São João, diz: quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O amor é o que nos permite abrir o coração. Nos permite abrir o coração para a compaixão e o serviço à vida dos nossos semelhantes. Onde há amor, não há temor. O amor é multiplicado no serviço aos nossos semelhantes, quando nós nos colocamos a serviço da vida. E convenhamos que é necessário muito trabalho para que o amor seja um estilo de vida e dê muitos frutos para a vida do mundo. Saiamos do comodismo, saiamos da inércia, vençamos pela graça de Cristo
o fatalismo, o pessimismo que nos paralisa, ou então o espírito de vingança e rancor que faz com que a gente considere o outro, meu irmão, sempre como meu inimigo. Amemo-nos como nós somos amados por Deus. Esse é o bem a ser multiplicado. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.